Vamos puxar aqui então essa primeira pauta, que é da CPI das bets, das apostas. Influenciadores foram ouvidos nessa semana que passou para falar ali como é que funciona, né, esse mercado, esse sistema todo de apostas aqui no Brasil, que envolve um dinheiro muito grande. A gente vê patrocinadores em futebol, em televisão, e esses influenciadores que ganham um bom dinheiro também para divulgar essas casas de aposta. Temos aqui um requerimento do Senado Federal que traz um pouco sobre a abertura dessa CPI. E aí nós temos no final ali qual que é o objetivo então, né? Investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Bom, Lobauer, esse assunto das bets é algo que acho que está chamando a atenção mesmo da sociedade brasileira, né? Muita gente perdendo muito dinheiro, casos até de suicídio, endividamento realmente muito grande para as famílias. Fala-se agora da questão da regulamentação, mas o fato é que hoje não é legal, né? Como é que você acha que isso deve ser tratado? Olha, eu acho que é preocupante que as pessoas não estejam devidamente preparadas para saber jogar e se conter. Existe um perfil viciante que já foi identificado em outros países que têm regulamentação, como Inglaterra ou Malta, que são as referências de legislação de ambientes onde o jogo é livre, mas tem uma regulamentação muito estrita e que, inclusive, revertem parte dos recursos para tratamento de saúde. Então, já é imediatamente alocado um recurso para esse tipo de coisa, porque já se tem na experiência de quem já viveu isso, então a gente devia ter aprendido com isso, uma regra que cuida desse tipo de problema. Mas eu acho que o maior problema nem é esse, porque isso dá para acertar. O maior problema é que, e eu não tenho como provar isso, mas é muito descompensada a quantidade de empresas que tem essa atividade como regulamentada agora. Acho que, se não me engano, são 96 autorizações de bets. Isso depois de ter autorizações. Então antes era muito mais até. Não, antes tinha empresas estrangeiras que não tinham regulamentação e tinha várias na fila. Agora, pelo que eu entendi, estão regulamentadas 96, e ainda tem mais na fila. O que me incomoda muito nesse tema é assim, que eu não consigo ver tanta gente jogando. O que eu acho que tem aí, eu acho que é a segunda linha do objetivo da CPI. Que a parte da saúde das pessoas, lógico que é importante, e também a dos influenciadores, como é que eles recebem, por que eles aceitam, também é importante. Mas da onde vem esse recurso todo? Quando você entra no estádio de futebol hoje, antes você tinha lá cerveja, você tinha lá uma empresa de alimento, de arroz, uma empresa assim. Hoje você entra no estádio de futebol, todo o comercial, toda a publicidade são bets. As camisas dos jogadores são bets. Quer dizer, e os contratos são de centenas de milhões. Então, se você fizer uma continha bem fácil, assim, você não consegue encontrar todo esse recurso oriundo das apostas. O que eu estou querendo induzir o pensamento aqui é que tem muito dinheiro aí que não vem daí. Eu acho que esse deveria ser o foco das investigações, da CPI, etc. Porque eu acho que esse negócio está servindo para lavar dinheiro mesmo. E aí deveria ter um foco muito direto nesse negócio, porque eu já vi um estudo do Itaú, do Banco Itaú, que eu olhei com detalhe para entender. Eles diziam quanto estava tirando das famílias, quanto eles calculavam que era o investimento em marketing. Eram números muito menores do que o dinheiro que você vê jorrando nos clubes de futebol. Então, para dizer só no futebol, não no resto da publicidade. Então, eu acho que tem um descasamento de valores e eu acho que a resposta é muito clara. A presença da criminalidade na economia é uma coisa gritante e se reflete nos jogos de aposta. Esse requerimento aí que eu li agora há pouco foi feito pela senadora Soraya Tronic. Ela que é a relatora agora dessa CPI, que é presidida pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima. A Soraya Tronic é do Podemos do Mato Grosso do Sul, que é a relatora. Então, tem esse objetivo. Na justificativa consta que o fator determinante para a abertura seria a descoberta de valores exorbitantes movimentados por essas plataformas, como citou aqui o Lobauer,
que poderiam estar sendo utilizados para mascarar atividades ilícitas. Luiz Felipe, um tempo atrás a gente tinha aqui os bingos também no Brasil, né, que foram depois proibidos. Mas agora chegaram essas casas de aposta, já tem um tempo, e o Brasil se destaca realmente como um dos maiores mercados do mundo. Você também acha que tem algo de estranho nessa história? Olha, essa linha, primeiro, essa CPI é muito bem-vinda. Temos que chegar ao fundo do poço com relação a esse ecossistema de bets que está sendo criado. Então isso é fundamental que a gente veja que se tem ou não lavagem de dinheiro, se tem ou não grupos criminosos organizando essa lavagem de dinheiro e se tem ou não um impacto na saúde pública, né? Então essas três coisas eu acho que são fundamentais. Então, muito bem-vinda essa CPI. A questão da lavagem de dinheiro, como fazendo essa leitura, também acho que é isso que levantou a maior suspeição com relação a essa questão de bets. Também os patrocínios que são feitos, propaganda que é feito disso de uma maneira avassaladora, né? Ou seja, como muito bem apontou aqui o Lobauer, muitos dos times têm patrocínio de bets, tem muita propaganda de bet, e eu vou dizer até contra, estou agora citando o meu novo posicionamento com relação a isso, porque antes de conhecer o problema, eu votaria até a favor. Um pensamento liberal até, né? Eu até votaria a favor e eu votei a favor. Uhum. Eu estou dizendo que eu errei no meu voto quando foi da limitação de propaganda de bet, né? Eu votei a favor ou contra a limitação, então deixar isso mais livre. Mas agora eu gostaria de rever esse voto, se fosse possível. Não sei se vai voltar à tona, quem sabe depois da CPI possamos ter uma revisão disso. Porque eu acho que de fato temos que limitar a exposição a esse meio. Certamente porque não sabemos qual é o fundo do poço disso, se de fato está tendo impacto ou não. Então, dentro do processo da CPI, a gente pode descobrir ainda mais, não só essas questões de lavagem de dinheiro, mas também as questões de impacto na saúde pública. E por que eu digo que temos que ter suspeitas com relação a isso? Isso muito pelo contato pessoal de pessoas ali na Câmara que vieram descrever casos pessoais de problemas de vício sem controle e muito estimulado pela propaganda, muito estimulado ao vínculo, à criação do gatilho de ir lá consumir mais um bet e você entra num ciclo. Claro que você não necessariamente tem uma conexão direta entre a propaganda e o vício, mas se existe alguma relação, a gente precisa descobrir dentro de uma questão de CPI. Eu tenho minha predisposição a já identificar que existe, e isso pode ser ruim para a saúde pública. Acho que temos que fazer a limitação. Agora, a questão dos jogos em geral, isso é uma coisa que a gente precisa ver com mais calma. Por quê? Dentro de um contexto Brasil, nós vemos aí quem se beneficia num primeiro momento da questão dos jogos, assim como foi jogos em outros países que liberaram jogos, né? Você tem todo um contexto de máfia presente e uma série de grupos organizados que podem ou não estar praticando outros crimes, além do próprio crime de indução a você jogar na expectativa, a falsidade ideológica. Você está dizendo que você pode ganhar milhões ali no jogo, quando que as máquinas e os processos de jogo não são regulamentados e estão 100% viciados a favor do cassino. Então você acaba fazendo propaganda enganosa de que o jogo tem que ser liberado porque existe uma probabilidade de ganho ali. Eu me lembro que até que algumas regulamentações nos Estados Unidos era exatamente isso, era definir qual era a proporção que as máquinas caça-níqueis têm que devolver do dinheiro, têm que dar os prêmios, ao mesmo tempo que os outros tipos de jogo têm que ter todo tipo de... mesmo assim é fraudável, mesmo assim os cassinos estão ganhando rios de dinheiro, né? Mesmo com regulamentação imposta. Agora, isso é um problema? Eu acho que eles resolveram isso exatamente criando um ecossistema paralelo, em que os cassinos e os jogos acabaram fomentando ambientes familiares, fomentando turismo, fomentando outras razões de irem para os ambientes de jogo para atrair as famílias e criar uma diversão que é paralela ao jogo. Então o jogo é um mero atrativo dos adultos, que aí trazem as crianças e trazem outros para outros meios. Não que eu quero dizer que o cassino é um ambiente para as crianças, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o ecossistema da cidade, onde o jogo é permitido,
ele acaba se beneficiando pelo turismo, que é atraído primeiramente pelo cassino, mas claro que, por exemplo, quando eu já fui em alguns cassinos nos Estados Unidos, eu joguei zero. Joguei zero, expus meu filho a zero, e toda a agenda do dia era de entretenimento. E existia atrativos para você se engajar o dia inteiro sem passar por um cassino. Uhum. Então você acaba fomentando ali uma parte econômica que eu acho que é importante, que poderia viabilizar muitas regiões do país. Isso há de se debater isso. Agora, no contexto do Brasil atual, nós vemos que num primeiro momento, quem tende a vir para esse meio, para essa nova economia, são grupos que a gente não necessariamente consideraria idôneo, né? Exatamente por trabalharem aí nas sombras da lei. Então, fica aqui a minha vontade de debater mais esse tema, e eu estou aberto a reverter o voto aqui nesse sentido, com total paz. Sei que tem bancadas muito voltadas a proibir o jogo, mas precisamos considerar isso, se é positivo ou não, nesse contexto se de fato você estaria criando um ambiente, ou estaria se privando de criar um ambiente turístico, que poderia ser uma coisa pujante e que poderia trazer outros benefícios. O tema é complexo, para ver até essa posição aqui, agora falando como deputado, né, que votou, agora quer pensar melhor, cabe muito bem o debate, vamos ver o que a CPI traz. A gente vai mostrar aqui alguns trechos dos influenciadores falando à CPI na semana passada, alguns trechos até viralizaram bastante, tem o pessoal falando, isso aí é uma palhaçada, fica o pessoal lá tirando foto, a gente vai mostrar isso. Mas antes eu quero pedir para você curtir aqui e compartilhar o nosso programa para que a gente atinja mais pessoas. A Cleusa comenta aqui, olha, não estou conseguindo me inscrever para assistir o documentário MST A Terra Prometida. Você vai se inscrever para receber aqui o link quando a gente for estrear esse documentário, e aí você vai assistir ao vivo aqui no nosso YouTube no dia da estreia, depois só para assinante. O link está aqui na descrição do nosso programa. Basta clicar ali que você cai na página de cadastro para receber esse link e todas as informações sobre o documentário do MST. E faremos também, já vou adiantar aqui em primeira mão, hein? Teremos um documentário também sobre as bets, sobre as apostas. Estamos preparando esse material. Muito bem, vamos puxar então agora alguns VTs. Primeiro, eu quero ver aqui o senador Cleitinho, que é do PL lá de Minas Gerais, protagonizou ali uma cena um pouco pitoresca com a influenciadora Virgínia Fonseca. Dá uma olhada. Nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigado aí pelo carinho. É nóis. Valeu, Cleitinho. Pois é, tava indo bem ali o Cleitinho, né? Até chegou no final, foi lá pedir uma selfie para Virgínia Fonseca, ela que tem mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela negou irregularidades, diz que sempre alertou ao público sobre os riscos dessas apostas. Antes de chamar o Jean Turco, vamos assistir também agora o VT do Rico Melquiades, que também falou lá na CPI. Ele que é influenciador também e foi o ganhador do reality show A Fazenda 13. Vocês estão me deixando desconfortáveis, eu não estou mais me sentindo confortável. Eu estou sentindo um tratamento, sim, diferente da Virgínia. Para mim, eu estou sentindo que vocês estão me pressionando muito. Desde a hora que eu cheguei, eu estou colaborando e eu estou sentindo um tratamento muito diferente. Ontem era risada, era selfie. Até no final teve seguir, foto no Instagram. E comigo o tratamento é sempre outro. Eu vou seguir você hoje. Eu não seguia ela. E foi ela que pediu a foto. É complicado, né? Para finalizar, então, o último VT aqui também do Rico, ele que ficou ali com inveja do tratamento dado para a Virgínia, queria tratamento igual, e aí tem um grande finale aqui dele mostrando como é que a coisa funciona na prática. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120.
Aí eu paro ou continuo? Aí no caso que eu vou fazer, Foi um grande ganho. aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Adriano Janturco, a gente já comentou aqui como esse assunto é sério, complexo, envolve aí o orçamento das famílias, envolve possivelmente crime organizado. Você acha que esse tipo aqui de cena acaba até descredibilizando o trabalho da CPI? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, acho que essas cenas representam a situação de verdade. O senador ali, no bem ou no mal, representa o país, né? Se a mulher tem 50 milhões de seguidores, ou seja, um quarto da população, devia ter um quarto de pessoas admirando ela no Congresso também. Então é isso. Se nós queremos representação do povo, é isso. Essa questão das bets eu acho super interessante. Em primeiro lugar, diria o seguinte: é óbvio que é possível que tenha lavagem de dinheiro e, se tiver, tem que ser investigado, por quanto seja difícil, mas é algo fundamental e tem que ser descoberto os eventuais crimes, etc. Tirando a questão da lavagem de dinheiro, que é claro, que é óbvio que tem que ser investigado, eu diria o seguinte: primeiro eu queria trazer aqui alguns números, né, para trazer a importância da questão. Só para lembrar, o Brasil virou já o terceiro maior mercado do mundo em apostas online, depois da Inglaterra e dos Estados Unidos. Se você considerar, ainda por cima, que nós aqui investimos em reais e lá em dólares e libras, e o valor obviamente é calculado, harmonizado em dólares, então realmente o impacto é enorme, ou seja, eles têm uma renda muito mais alta, por isso também investem muito mais. Tá? A Inglaterra tem um histórico com as apostas, etc. Ainda, o Brasil representa 40% deste mercado da América Latina. 27,4% de quem aposta dinheiro online enxerga estas apostas como investimento. Isso é gravíssimo. O Brasil é o primeiro país por acesso a sites de aposta. 78% das pessoas confiam em influenciadores na hora de fazer compra. O Brasil é entre os países também que mais se baseia em influenciadores para fazer aquisições, para comprar produtos, etc. Ou seja, é uma questão que envolve tanto questões políticas quanto questões sociais, né? O que dizer? É algo realmente muito grave. Tem gente apostando R$600 por dia, por mês, numa renda, comprometendo grande parte da renda. 4% mais ou menos das pessoas admitem já ter um vício, sem considerar aquelas que são viciadas, mas que não reconhecem ou não querem admitir. Então, realmente, um problema muito grande. O que me parece que é uma questão muito profunda, grave e triste, porque realmente afeta muitas pessoas, muita economia e, infelizmente, especialmente as pessoas mais pobres. E eu acho que é realmente multifatorial. Ou seja, nós temos uma população ainda com um número bastante elevado de analfabetos, um número bastante grande de analfabetos funcionais, QI médio de 83, ainda me parece uma fuga da realidade de um país que entrega um mundo físico complexo, difícil, com criminalidade, mortalidade, e as pessoas encontram online, nas apostas, nas bets, mas não só, falei dos influenciadores, das horas passadas, também o Brasil é um dos países que mais gasta horas online e mais nas redes sociais. Então, é um microcosmo de tudo isso. Pessoas que talvez não enxergam muita possibilidade de melhora de vida na mobilidade social, que é quase ausente, e aí falta, obviamente, de educação financeira. Por isso, então, apostam dinheiro dessa forma, em parte por divertimento, em parte sabendo do que se trata, em parte, repito, 27,4% que enxerga isso como investimento. Muito, muito grave realmente. Além disso, então, me parece o seguinte: o mundo está se tornando muito complexo para pessoas simples, e aí não conseguem lidar com essa complexidade. E cedem ao canto das sereias, né, às tentações, de forma muito fácil, e enxergam nisso talvez a possibilidade de resgate de uma vida, um resgate que não quer vir, que demora para vir, que não enxergam com possibilidade no mundo real. Além disso, tem
a politização no meio, a política da questão, né? Foi regulamentado, foi possibilitado em um país que proíbe os cassinos, que proíbe desde os anos 40. Agora, as bets online foram regulamentadas, legalizadas e regulamentadas, por vários motivos, inclusive por lobismo, claro, mas também porque movimenta dinheiro, movimenta economia, e também porque, obviamente, o Estado arrecada em cima de tudo isso e quer arrecadar em cima de tudo isso. Se trata de cerca de 12 bilhões de impostos que o Estado poderia arrecadar neste sistema. Também, o dinheiro que vai nas apostas, obviamente, não é gasto de outras formas. Então, o varejo hoje está reclamando, porque parece que o varejo está sentindo essa saída do dinheiro no varejo, o gasto com produtos mensalmente assim normais, e as pessoas que estão gastando esse dinheiro nas apostas online. Então, também há um jogo. Por outro lado, tem o lobismo, obviamente, dessas empresas. E como é um bolo enorme, o número de empresas que está querendo entrar neste negócio, obviamente, é crescente. Então, tem um jogo político ali também. A meu ver, eu entendo perfeitamente a gravidade, a profundidade do problema, mas a meu ver não adianta. Se nós proibirmos, regulamentarmos de forma mais restritiva, etc., tentarmos expor menos as pessoas a este tipo de apostas, de realidade, o resultado de longo prazo vai ser exatamente o contrário. É exatamente como a questão das fake news, das amendoins ou do pólen, né? Hoje em dia, as alergias às amendoins estão aumentando sempre mais, por exemplo, entre crianças e jovens, etc. Por quê? Porque a exposição a isso está diminuindo. Foi já provado cientificamente que quando você expõe as crianças a pequenas doses crescentes de amendoins desde cedo, as alergias diminuem. E a mesma coisa acontece com pólen, que são alergias novas e doenças respiratórias que nem existiam antes. Hoje nós temos porque vivemos sempre mais em centros urbanos do que em áreas rurais, então estamos menos expostos. Então, querendo fazer o bem, às vezes, você acaba fazendo mal. A meu ver é isso. Desde os anos 40, uma população que foi proibido o cassino, não está acostumado a isso, somando os outros fatores sociais que eu já falei, aí as pessoas, obviamente, enxergam nisso uma possibilidade de ganho fácil, rápido, que sabemos como vai acabar, mas assim, a alternativa, as pessoas precisam ser expostas a isso para gradualmente aprender. Infelizmente, vai ter problemas no meio do caminho, mas a alternativa de uma população tutelada vai só entrar num círculo vicioso que a cada novidade, a cada coisa, a população precisa ser tutelada por um Estado paternalista e vai continuar ainda dessa forma. O contrário, qual é? É um caminho difícil, árduo, mas é um caminho de responsabilidade, de educação financeira, de responsabilidade individual e aprender com os próprios erros. Vai ter problemas, mas gradualmente é assim que se melhora.